Boa noite, família Abraplan. Estamos aqui mais uma vez para começarmos aí um webinar. Hoje vamos falar de um assunto de altíssima relevância, né? Vamos falar aqui de IA e a sua aplicação na engenharia, que é um assunto que está em alta, né? E às vezes causa alguma polêmica, né? Alguns defendem, outros nem tanto. E para falar um pouquinho desse assunto para a gente aqui, vamos trazer um especialista aqui, o Cristiano Cadimi. Uma boa noite, Cadimi. A tua voz não está saindo para a gente aqui. Opa, agora está. Agora sim. Boa noite, tudo bem com você? Tudo bem. Eu só estou com uma preocupação aqui que não tenho certeza se está sendo transmitido para o YouTube aqui, cara. Deixa eu dar um F5 aqui. Tá passando no YouTube, sim. Tá sim? Então é o meu aqui que não tá legal, então. Então tá bom. Eu dei um F5 aqui e tá transmitindo, sim. Tá, então tá legal. Deixa eu tirar aqui, senão vai duplicar isso aqui. Bom, beleza. Vamos lá, então. Cadime, fala um pouco para a gente aí dessa ferramenta, né? Dessa novidade, né? Que nem tanta novidade mais, né? Mas que está sendo amplamente utilizada aí, não só na área de engenharia, mas também em todas as áreas, né? No mundo, né? O mundo se rendeu a IA. Aí, na verdade, IA é uma coisa que já existe, né? Eu vou falar um pouquinho nos slides, mas assim, dando um pouquinho de spoiler, se fala de IA desde os anos de 1950, né? Já tinham várias iniciativas, a IA enquanto área de conhecimento foi meio que definida e cunhada e começada naquela época. E o que acontecia muito com a IA até os anos 2000 é que ela ficava muito restrita à área militar e à área de pesquisa, até por conta de financiamento, né? Financiar a IA é muito caro, e até hoje é caro, né? Mas uma das outras restrições, e que eu vou falar também um pouco sobre isso, era o poder computacional e a coleta de dados, né? E aí, dos anos 2000 para cá, a gente tem uma revolução na área de infraestrutura de TI, né? Com os provedores de nuvem, a democratização do acesso à internet, então tudo está conectado hoje, então se tudo está conectado, basicamente todo mundo coleta dados de tudo quanto é jeito, e o poder computacional, ele está exponencial, né? Hoje a gente tem uma briga aí de grandes fabricantes de GPUs, né? Que são as grandes placas para fazer processamento matemático, e isso aí hoje está viabilizando uma série de plataformas de IA. O ChatGPT é a mais conhecida delas, né? Mas a gente vai falar um pouco a respeito disso aí. Tá. Antes aí do Cadime começar a apresentação dele, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o site da Abraplan, né? Sobre essa entidade, né? Que também aí tá chegando, já está tentando se estabelecer no mercado, e para isso, né? Esses webinars, esses treinamentos de altíssima relevância e com muita propriedade, né? Com os melhores profissionais aí que a gente tem hoje no Brasil, com relação à parte de gerenciamento de projetos, planejamento e controle, né? Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do site da Abraplan, que está bem bonito, por sinal. Ele não está aqui hoje, mas merece aí o nosso citar o nome dele, o Ronaldo, que faz para a gente esse trabalho aqui, né? E com muita dedicação e muita maestria. Então, aqui nessa parte do home aqui, a gente mostra um pouquinho do que é a Abraplan, de como ela foi idealizada lá atrás, né? Aqui tem a foto desse que vos fala, aí, o Thiago Moretti, que é aí o meu braço direito, esquerdo, joelho, tudo, né? O Moretti é o cérebro aí por trás da parte de desenvolvimento, né, da Abraplan. Nessa primeira parte aparece um curso de destaque, que é o Primavera, que vamos iniciar agora, já na segunda-feira, dia 12, né? E aí, gente, a gente navegando aqui pela essa parte superior, né? Onde vem, se você
é uma pessoa física, e ainda não é um associado da Abraplan e queira se associar, você clicando aqui em pessoa física, ele vai trazer para você todos os benefícios que você tem em se afiliar à Abraplan. Descontos exclusivos em cursos de certificações, convênio com escolas técnicas e universidades. Aqui o curso de inglês ainda não está atualizado, que nós já fechamos, tá? Cursos gratuitos mensais. O networking da Abraplan não precisa nem dizer, né, que nós temos nas nossas redes hoje mais de 10 mil pessoas direcionadas, né, todas voltadas para o planejamento. Não são 10 mil pessoas aleatórias, né, então é um público direcionado, acesso a recursos exclusivos, né, e todo o custo-benefício aí de fazer parte da família Abraplan como pessoa física. Se você é uma pessoa jurídica, aí você amplia ainda mais os seus benefícios. Quando a gente fala em pessoa jurídica, né, a gente separou em 4 pacotes aqui, dependendo aí do porte da empresa ou de quantos colaboradores, não é o quanto colaborador ela tem, mas o quanto colaborador faz sentido para ela associar a Abraplan gratuitamente de acordo com o valor que ela já está pagando no pacote. E também todos esses benefícios aqui, que os seus colaboradores que forem indicados para automaticamente serem associados vão gozar de todos os benefícios de pessoa física e mais a parte de usufruir das redes sociais da Abraplan para poder divulgar o produto da empresa. Tá bom, pessoal? E a parte de anúncio de vagas. Tá? Então, mudando aqui, essa parte de renovação já é para quem é associado. Essa parte de curso, aqui a gente disponibiliza os cursos gratuitos que estão com inscrição liberada. A gente vai ter um dia 24, o próximo nosso é 24 de agosto, ele ainda não está com inscrição liberada, por isso que ele não está aqui, que é o de Syncro, tá? Planejamento 4D com Syncro. Em breve ele vai estar por aqui. Aqui os cursos de certificações, para quem ainda não navegou aí pelo site da Abraplan, eu vou passar bem rápido aqui, depois vocês vão ter um tempo de fazer isso. Temos um curso de primavera, na sequência, um curso de SAP fantástico aqui com o Jefferson Furrara. Esse curso de primavera aqui, gente, esse molde desse curso, ele não existe hoje aí no mercado. São 48 horas distribuído em 28 de treinamento, 20 de exercício, onde a carga horária de 48 horas atende a exigência da Petrobras, que é 40 horas a exigência deles. Então, você vai fazer treinamento dia sim, dia não, com o professor, e no dia que você não tiver treinamento com o professor, você vai fazer os exercícios em casa e trazer para ser corrigido na próxima aula. É uma estratégia que a gente implementou para ver se a gente aumenta a poder de assimilação dos treinamentos de especialização. Tá? Na sequência do SAP, nós vamos ter um curso de BIM, que vai iniciar no dia 19, BIM 4D, e depois AWP. O Moretti com o Shinkai juntos já estão falando de AWBIM, que eles lá na empresa deles estão aplicando isso aqui em conjunto. E conforme eles estão fazendo isso, a gente criou aqui um combo dos 2 treinamentos para quem quiser adquirir os 2, com um super descontaço para quem quiser adquirir os 2. O nosso filho mais ilustre aqui, o Formação de Planejadores, na sua 7ª edição, vai começar dia 26, com todas as turmas até agora, com grandíssimo sucesso. O Pedro, que é um excepcional aí, instrutor e uma referência nacional em Lean Construction, veio falar para mim para a gente de Lean Construction no início de setembro, com ênfase em LPS, tá? E o professor Stoner, que dispensa comentários, né? Logo no dia 16 de setembro, vai vir falar para a gente aqui sobre a metodologia dos portões, que seria a metodologia FEL. Esses são os treinamentos que hoje a Abraplan tem à disposição aí de todos os seus associados. Tá? Aqui está na parte de parcerias e convênios, que é onde a gente entra, onde a gente falou para vocês.
né? Tem esse curso de Power Apps com o Renato, que é um parceiro nosso, um curso de inglês, e em breve aqui a gente já está colocando também a parceria com a universidade, tá bom? Essa parte de EAD é a parte que onde está escrito EAD, é a parte exclusiva para associados, é a área do associado, tá bom? E essa parte sobre, aqui no final, é onde entra a nossa parte aí de toda a história da Abraplan, tá bom, pessoal? Para não tomar mais o tempo de vocês, eu vou até retirar aqui essa apresentação e vou colocar aqui a apresentação do Cadim, tá? Para que vocês aí, a partir de agora, comecem a usufruir, ouvir a respeito de o que a gente veio aqui, que é a IA e o seu uso na engenharia, tá bom? Bom webinar a todos, pessoal. E olha, não esqueçam de, assim que vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, coloca no chat, que eu já levo isso automaticamente aqui para o Cadime, tá ok? Muito bem. Vamos lá, pessoal. A gente vai falar sobre... Na verdade, eu vou arranhar um pouco a superfície do assunto, porque IA não é um assunto tão direto quanto, por exemplo, Primavera. Primavera é um universo em si, né? Outras ferramentas, a WP é uma outra metodologia em si, mas IA é algo muito amplo. Então, eu vou tentar aqui falar um pouco sobre a história da IA, algumas coisas que estão sendo usadas já na engenharia, e vou caminhar para algumas coisas que a gente já pode usar, independente de soluções mais complexas aí, basicamente usar as próprias plataformas que já existem, né? Bom, o Ananias já apresentou a Abraplan, então eu queria aproveitar aqui um momento para agradecer a Abraplan, agradecer o Ananias pela oportunidade de estar aqui hoje falando um pouco sobre esse tema, né? Eu não estou só falando sobre esse tema hoje, né? Eu também entrei formalmente na Abraplan como voluntário, né? Então aqui é um pouquinho da minha história. Para quem não me conhece, eu sou Cristiano Cadime, eu sou um desenvolvedor e analista de sistemas por formação, né? E tenho alguns certificados aqui de PMP, né, de gestão de projetos. Nos últimos 20 anos, talvez um pouco menos, estou navegando bastante sobre as práticas ágeis, né? Eu não gosto de usar metodologia, porque quando você vai para agilidade, a agilidade não é método. Então, eu chamo de práticas ágeis, né? Também tenho certificação como OKR Master e gerente de produtos. Eu comecei minha carreira lá em 91, né, como estagiário da disciplina de tubulação. Então, quem é do ramo aí de engenharia que está aqui com a gente sabe do que eu estou falando, né? Eu tinha 17 anos e já estava lidando com materiais de tubulação. E logo na sequência eu tive minhas primeiras experiências com os primeiros sistemas 3D da época, que se eu falar agora, ninguém vai saber do que se trata, né? Depois eu fui convidado para trabalhar na Petrobras, pela equipe de fiscalização, e eu fiquei lá por 16 anos, onde eu consegui atuar em várias áreas lá, né? Algumas das mais conhecidas aí de todos, documentação técnica, né? De projetos, então me envolvi bastante com isso, com implantação de sistemas, desenvolvimento de padrões e processos, etc. Passei também pela parte de materiais, já que eu vim da tubulação, né? Então, tubulação eu conheço bastante, conheço materiais também de outras áreas. Depois acabei caindo nos sistemas 2D e 3D, né? Que hoje todo projeto de engenharia tem, né? Seja por uma exigência de um owner, de um contratante, seja até por a empresa aproveitar isso como diferencial competitivo, né? Depois eu tive uma experiência em Houston, no Texas, onde eu fui trabalhar na Petrobras América, e tive a oportunidade de trabalhar no primeiro projeto, no projeto do primeiro FPSO americano, até então o Golfo do México americano. Quem não conhece lá, imagina o Golfo do México ali, né? Você tem o Golfo do México mexicano, que é ali nas águas do México, e você tem o Golfo do México americano. E no Golfo do México americano, até por falta de regulamentação, etc., não existiam FPSOs lá.
Para quem não sabe, FPSO são aquelas plataformas de petróleo que são transformadas a partir de navios, tankers, né? E os Estados Unidos não tinha, só tinha semissubmersíveis e plataformas fixas, e aí esse foi o primeiro projeto lá, inclusive criou toda a regulamentação americana lá para isso, né? Depois eu voltei ao Brasil, trabalhei aí em diversas áreas, passei por refino, petroquímica, engenharia, mineração, defesa, passei por toda a EPC de um grande projeto, né? Atuei no E, no P e no C, sejam eles separados ou juntos, né? Depois eu tive uma experiência no Chile, interessante, hablamos espanhol, né? E depois, entre 2019 até o ano passado, eu atuei muito fortemente no mercado de manutenção industrial, né? Eu estava na Bahia, lá em Lauro de Freitas especificamente, mas eu atuava em grandes empresas, grandes players da área de petroquímica, não só lá locais, como no resto do Brasil, né? E desde o início desse ano, eu atuo como estrategista de tecnologia, né, por conta dessa minha bagagem aí de ter passado por várias áreas e ter conhecimentos específicos em APC, né? Eu trabalho de maneira consultiva ou Open Talent. Open Talent é uma forma de você trabalhar de maneira consultiva. Sou produtor de conteúdo sobre liderança também. Eu posto muita coisa no LinkedIn. Quem quiser me dar uma olhada no meu perfil no LinkedIn, ele está aqui também, né? Eu posto sempre sobre liderança e gestão de projetos lá. Por convite do Ananias, eu me juntei à Abraplan como voluntário e eu serei professor da próxima turma de planejador, né, da turma de formação de planejador. Eu vou estar com um módulo de documentação. É uma passagem de bastão do grande professor Mosquim para mim, e eu espero que eu consiga fazer uma aula tão boa quanto a dele. Bom, vamos seguir aqui em frente. Se vocês quiserem colocar aí para quem tiver, claro, agora ao vivo, né, online, coloque aí de onde você é, em que você trabalha, se você tem algum conhecimento já de IA, você já usa ChatGPT ou está com medo de começar, se você é da área de engenharia, de construção, se você é de planejamento, coloca aí um pouco que o Ananias vai estar de olho, né? E é até bom que a gente conhece um pouco o nosso público e aí eu posso responder melhor a pergunta de vocês mais para frente, tá? Vamos falar um pouco sobre IA. Não vai ser algo profundo, até porque esse tema é extremamente extenso, né? Mas o bom da IA é justamente essa. Ela é um framework, né? Ela é algo que você pode aplicar na engenharia, mas a mesma plataforma pode ser utilizada para outras coisas. Então, eu vou explicar um pouquinho como é que isso funciona, tá? A gente vai falar aqui em torno de 1 hora, então 45 minutos, depois a gente abre umas perguntas, tá? Para não ficar tão cansativo para todo mundo. Quem quiser pode fazer perguntas, né? Abre câmera, acho que não é possível, mas pode fazer pergunta à vontade, que o Ananias vai colocando aí para eu conhecer e responder, né? Através do chat. Né? Podem colocar nos chats aí. Eu acho que a gente está transmitido, né, Ananias, pelo YouTube e pelo LinkedIn, né? Pelo YouTube e pelo LinkedIn. Então, fiquem à vontade para colocar, que o Ananias está monitorando. Podem fazer qualquer nível de pergunta, não tenham medo de fazer, porque tem gente que já deve estar usando IA, e tem gente que ainda nem tocou no ChatGPT. Né? Eu acho que é difícil, mas vamos ver. Eu acho que todo mundo já deve estar brincando com o ChatGPT. E no final a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Abraplan, porque o Ananias tem uma surpresa aí, uma promoção para liberar para vocês, tá? Mas aí lá no final ele fala sobre isso. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as origens da IA, né? Como eu falei lá no spoiler que eu dei, né? Desde 1940 se fala sobre IA, né? Tinham muitas discussões filosóficas, alguns já devem ter escutado falar do teste de Turing, né? O Alan Turing foi um dos primeiros a fazer o teste de Turing. Ele inventou o teste de Turing, né? O teste de Turing é uma forma de você avaliar se uma inteligência artificial ela pode impersonar, ela pode se fingir de humano, né? O teste basicamente você começa a conversar com essa outra parte e se você não
perceber durante os primeiros minutos que isso aí não é um ser humano, essa IA passa, né? E recentemente as plataformas de IA têm passado no teste de Turing, principalmente aquelas que estão muito treinadas em linguagem natural, né? Isso calhou também com os primeiros computadores nascendo, né? Teve uma conferência em Dartmouth, onde eles cunharam o termo de inteligência artificial. Basicamente, o termo foi cunhado para não conflitar com outras áreas que estavam sendo discutidas na época, por exemplo, cibernética, automatização de processos. Eles queriam uma área específica de conhecimento, aí eles cunharam esse termo aqui e ele ficou até hoje, né? Dentro de inteligência artificial, a gente tem toda a parte de hardware, né? Que nos últimos anos isso se desenvolveu bastante. Tem a parte de processamento de linguagem natural, que é aqui que a gente começa a ver o poder da IA desde o início de 2022 para cá. O ChatGPT é um processador de linguagem natural, ou seja, você conversa com ele como se estivesse conversando com uma outra pessoa, ele entende e te responde alguma coisa, que pode estar certo ou pode não estar tão certo assim. Eu vou explicar por que às vezes não está tão certo. Redes neurais, teoria de computação e outras abstrações. Aí é uma área de conhecimento. Quem for da academia aqui deve conhecer que isso aqui se desdobra em várias outras coisas dentro da IA, né? Tivemos os primeiros avanços até 1974, né? Alguns teoremas, né? O Logic Theorist, o General Problem Solver, porque conforme o pessoal ia se aprofundando isso aí, eles iam criando modelos de como desenvolver IAs, né? Depois nós tivemos o inverno da IA, né? Porque a IA até então, né, era muito financiada por governos e principalmente na parte de defesa, na parte militar, né? Isso aí tivemos crises dos anos 70, dos anos 80, teve crise do petróleo e outras crises mundiais aí, que isso aí acabaram reduzindo o financiamento disso, né? E o pessoal estava mais focado em criar sistemas especialistas e não mais generalistas, né? Como a gente vê hoje em dia. E aí sim, a partir dos anos 90, a gente teve o grande boom do que potencializou a IA que a gente conhece hoje, que é o Big Data e o aumento computacional. O Big Data nada mais é do que você poder armazenar quantidades massivas de dados coletadas, né? Então é um termo que ficou muito famoso aí nos anos 2010. Big Data era uma moda, né? Mas no fundo é a capacidade de você coletar dados massivos, terabytes de dados por minuto, por hora, e guardar isso e depois usá-lo de alguma forma. Então, Big Data facilita que você manipule dados numa escala inimaginável até então, né? E junto com isso veio o poder computacional, principalmente com as plataformas de nuvem, né? Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar da AWS da Amazon, que é uma plataforma de nuvem. Na verdade, foi a primeira plataforma de nuvem que foi criada. Ela também foi criada lá entre anos de 2000 e 2010, saíram as primeiras versões, e aí depois ela se popularizou, né? E temos hoje plataformas de nuvem da Microsoft, que é o Azure, temos da IBM, temos de outras empresas que têm suas próprias plataformas de nuvem. Mas o que isso trouxe? Poder computacional. O que é uma plataforma de nuvem? É você clusterizar uma série de computadores para que você aumente a capacidade de processamento em escala, né? Quando eu falo em escala, é você atender desde dezenas de solicitações por minuto até bilhões de solicitações por minuto. Então, hoje, as plataformas de cloud te dão essa flexibilidade. E potencializou os sistemas de treinamento de nuvem, de IA, porque hoje, para você ter IA, você precisa ter muito dado, você precisa ter muito poder computacional. Por isso que isso aí está numa crescente exponencial, e a gente só está vendo os resultados agora, a partir de 2022. Isso está sendo tratado nos últimos 10 anos, né? E o que aconteceu? Esse shift de investimento, né? O investimento em IA era basicamente militar e de pesquisa, né? Tinha as limitações de processamento. Poxa, eu me lembro que em 1989 ter um disco de 540 mega, um disco rígido de 540 mega já era uma coisa assim do outro mundo, né? E hoje a gente tem computadores que têm 128 GB e vários teras de HD, né? Então, assim, a escala também mudou bastante em termos de processamento e armazenamento. E teve todo esse shift para a área privada, né? Hoje em dia você vê que quem investe em IA basicamente são as empresas privadas
ou a OpenAI, que é a dona do ChatGPT, que ela é supostamente uma empresa sem fins lucrativos, né? Mas, por exemplo, uma grande financiadora dela é a Microsoft. Tanto que a Microsoft pegou o ChatGPT e incorporou dentro das ferramentas dele como Copilot. Então, se você usa o Copilot da Microsoft, você, na verdade, está usando o ChatGPT, porque ela é uma das financiadoras da OpenAI. Aqui, para vocês terem ideia, sim? Tem uma colocação interessante aqui que você tinha pedido para o pessoal, né? Colocando aqui para você, a Maria Luísa Nassif de Sá, de Goiânia. Ela está falando que ela é engenheira eletricista com atuação em gerenciamento de projetos em obra civil e usa o IA todos os dias para ajudar nas atividades diárias. Então, é como eu havia suspeitado, né? Obrigado aí pelo seu comentário, Maria Luísa. Como eu havia suspeitado, as pessoas já descobriram que dá para fazer uma série de coisas no dia a dia, e mais para frente eu vou falar que eu tenho um modelo de implantação para as empresas, porque você usar IA da maneira que a IA ela deve ser feita é muito caro. Mas hoje você tem plataforma muito barata, como o ChatGPT, como o Claude, como o Perplexity, como o Gemini da própria Google, né? Então, você pode incorporar essas IAs no seu dia a dia para algumas tarefas do dia a dia de, sei lá, produção de conteúdo, para verificação de conteúdo, para você, por exemplo, passar uma série de conteúdos para essa IA e fazer perguntas sobre esse conteúdo, para ela te ajudar a fazer análises, para ajudar a fazer métricas. Então, Maria Luísa, eu acho que você deve estar usando nesse sentido que eu estou falando. Se tiver, confirma aí para mim. Mas hoje dá para você começar a usar IA hoje mesmo. Né? E mais para frente eu vou falar que a gente já está atrasado. Negócio interessante aqui, eu falando mais um pouquinho, assim, pegando um gancho aí, né? Falando um pouquinho de Abraplan, é que a Maria Luísa, ela é de Goiás e, pasmem, nós temos hoje pouquinho mais de 400 associados na Abraplan e está espalhado em 19 estados da União. Então, aí, Goiânia, eu não sei ainda. Se você me perguntar as 19 hoje, eu não sei de cabeça. Então, não sei se Goiânia está, e nem se a Maria Luísa faz parte hoje dos associados da Abraplan, que são muitos, a gente não consegue guardar todos. Avisa aí, Maria Luísa, que você já faz parte. Se não, depois dá uma olhada no site lá e vê se é interessante para você se associar. Tem muito conteúdo bacana na Abraplan. Mas vamos voltar aqui para um pouquinho de conceitos da IA, né? Como eu falei, desde 1940, 1950 se fala de IA, tem modelos que são mais baseados em regras, tem modelos que são baseados em dados, né? O que eu vou falar aqui hoje, basicamente, são os modelos baseados em dados, que é o que o ChatGPT e todas as outras plataformas de IA hoje oferecem. São modelos baseados em dados, né? Só que dentro da IA, a gente tem uma outra área de conhecimento, que é o Machine Learning. O Machine Learning nada mais é do que você lembra do Big Data? Você pega aquele mundaréu de dados, claro que você não pode pegar de qualquer jeito os dados, então existe um esforço de você fazer limpeza, você classificar, você tirar viés, porque quem deve estar acompanhando IA já há algum tempo, dependendo de como você treina o modelo, você pode colocar viés dentro desse modelo, então ele vai sempre tender a responder coisas para um viés, ou ele vai sempre evitar de falar de uma outra coisa por conta do viés. Então, isso é uma coisa importante. Mas por quê? Porque o Machine Learning pegou esse conteúdo de dados e treinou o modelo para que você tenha um modelo treinado com esses dados, e a partir desse modelo de dados, ele pode ser mais genérico ou mais especialista, mas ele vai servir para alguma aplicação, certo? Por exemplo, o ChatGPT, hoje, ele é um modelo muito genérico. Você pode conversar com ele sobre praticamente tudo, né? Ele inclusive, consegue se aprofundar em temas, principalmente temas técnicos, né? Eu uso ele muito para fazer processos de aprendizado, treinamento. Quando eu quero me aprofundar num tema, etc., ele consegue ser muito profundo, né? Mas, por exemplo, se você vai para a área médica, você tem modelos hoje que estão sendo treinados para detecção precoce de câncer. Então, o modelo só vai fazer isso na vida dele inteira. Aquele modelo vai ser aplicado para fazer detecção de câncer de mama. O outro vai ser para detecção de câncer de pele. Então, os modelos mais especializados, eles estão sendo treinados
com um conjunto de dados muito específicos para darem resposta sobre aquele universo de dados. Então, por exemplo, se hoje você pode perguntar para o ChatGPT, fala para mim sobre Sebastian Bach, que é uma figura muito conhecida na área da música clássica, etc., ele vai falar com você sobre isso. Mas o modelo especialista de câncer não vai falar sobre Bach, ele só vai falar sobre câncer, né? Dentro disso, a gente tem a parte de redes neurais, que é o Deep Learning, né? Então, é um subconjunto do Machine Learning. Você tem o treinamento profundo, né? Você fazer modelos muito mais especializados, né? Aqui o Deep Learning, quando a gente fala de modelos de dados, ele está muito ligado à quantidade de dados e parâmetros que você vai treinar o seu modelo, né? E aí, dentro disso tudo, a gente tem o que a gente chama de IA generativa. A IA generativa é um tipo de IA que a função dela é, a partir de padrões que ela foi treinada, então ela foi treinada com praticamente tudo de conhecimento humano, ou pelo menos uma grande parte de conhecimento humano, porque eu não sei se eu posso dizer que tudo está na internet, nos livros e na cabeça das pessoas. O que está na internet a IA até consegue pegar, o que está nos livros talvez, o que está na cabeça das pessoas não. Isso tem que ser sedimentado em alguma coisa que a IA consiga entender. Mas o ChatGPT ele consegue falar sobre muitas coisas porque ele foi treinado com uma base de dados muito extensa, né? E o que uma IA generativa faz? Ela, a partir dos padrões que ela foi treinado, ela consegue reproduzir esses padrões, certo? Então, se eu peço para a IA falar sobre Sebastian Bach, ela vai pegar o modelo de dados que ela foi treinado e vai trazer para mim uma série de informações concatenadas com uma lógica sobre ele, certo? E, na maioria das vezes, ela vai acertar, falar muita coisa sobre Bach, né? Porque se a qualidade dos dados que a IA foi treinada foi bom, a qualidade está boa, a IA tende a te dar respostas boas. Se o dado não estiver bom, provavelmente ela vai te dar respostas curtas ou respostas assim que talvez não façam muito sentido, né? Mas o ponto todo aqui hoje é, se você está usando, ou se você quer usar IA, você tem que ter muito na sua cabeça o seguinte, o que está por trás dessas IAs que a gente usa hoje, as generativas, são os dados, né? Os dados com que elas foram treinadas. E se a sua empresa estiver pretendendo fazer, ou se já estiver fazendo algum projeto de criação de modelo, treinando algum modelo de IA, tenha certeza que por trás disso tem terabytes de dados que essa empresa teve que pegar, organizar, limpar, tirar viés e para fazer o treinamento do modelo, para que esse modelo sirva para responder alguma necessidade da empresa, certo? E aí vai ser um modelo mais especializado sobre os dados que aquela empresa vai estar tratando, né? Por exemplo, se você é um frigorífico e você quer treinar a sua IA sobre para aumentar a eficiência do seu processo produtivo, né? Desde o abate até a entrega dos cortes de carne, você vai ter que alimentar essa IA com todos os dados que você tiver a respeito disso, que vai envolver muita logística, vai envolver a parte financeira, vai envolver a parte de engenharia das fábricas, né, das plantas que processam isso, vai envolver uma série de dados que essa IA depois vai poder te ajudar a responder perguntas sobre o que está acontecendo e talvez até te ajudar a criar novas coisas para atender demandas que venham a surgir na empresa, né? Uma coisa importante para vocês perceberem é uma diferença, né? Eu vejo muita gente falando assim, poxa, vamos programar uma IA. IA não se programa, tá? IA se treina. Qual é a diferença? Talvez alguns de vocês já tenham feito alguns programas de computador, se tiverem pessoas aqui que lidam com tecnologia, com certeza já devem ter feito alguma coisa em Python, em C Sharp, ou em alguma outra linguagem para fazer algum programa. A diferença básica entre um programa convencional e uma IA é que um programa convencional ele é determinístico, ou seja, eu vou criar um código em C Sharp ou em Fortran, se tiver alguém mais antigo aqui sabe o que é Fortran, para fazer um cálculo e chegar no resultado. E esse programa, toda vez que você rodar, ele vai fazer o mesmo cálculo e vai chegar no mesmo resultado. É como se eu estivesse programando, 2 mais 2 é igual a 4. Então, 2 mais 2 é igual a 4. Isso é determinístico e acabou. Quando você vai para o mundo da IA, você tem muito pouco código envolvido. O que você tem mais é modelos de treinamento com os dados. Então, os projetos de IA, eles são 90% você manipular e treinar dados
e 10% ou menos você escrever algum tipo de código, tá? Até porque os programas de treinamento para IA, eles já estão prontos. Tem o da OpenAI, tem o do MIT, tem o da Google, cada um já tem os seus modelos de treinamento, que são modelos que vão pegar os dados e vão cortá-lo em vários tokens e vão colocar isso associado nos parâmetros, e esse modelo vai sendo alimentado com isso, vai sendo ensinado com esses dados, e depois esse modelo, quando entra em produção, você vai submeter um novo dado para ele, e o que esse modelo vai dizer é o seguinte, ele vai dizer que existe uma probabilidade X da sua resposta ser aquela. Então, eu posso perguntar para uma IA hoje, quanto é 2 mais 2? 90 e poucos por cento das vezes, a IA deve acertar dizendo que é 4. Mas, eventualmente, ela vai errar, porque é um modelo probabilístico, né? Tanto que, se vocês que usam já ChatGPT ou Gemini, vocês já fizeram o seguinte teste, eu acho que vocês já devem ter feito. Você faz a mesma pergunta 2 vezes para a mesma IA. Ela nunca te dá a mesma resposta. Porque o modelo ele sempre vai pegar os dados por caminhos diferentes. Então, ele nunca vai te dar uma resposta igual ao modelo determinístico. Então, isso é a grande diferença entre modelos de IA e a programação de computadores, tá? Bom, aqui tem um pouco de definição. Então, a IA generativa, como eu falei, ela concentra-se na criação de novos dados que imitam os dados existentes. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu costumo dar para várias pessoas. Tem várias maneiras de você treinar uma IA generativa, mas, por exemplo, uma delas é assim, eu pego várias fotos de cachorro e vou dizendo para ela assim, ó, olha isso aqui é um cachorro. Aí pego uma segunda foto de um cachorro. Olha isso aqui é um cachorro. Quanto mais fotos de cachorro eu mostrar para essa IA, mais ela vai perceber os padrões que um cachorro tem. Ela não sabe que o cachorro tem orelha, ela não sabe que o cachorro tem nariz, ela não sabe que o cachorro tem focinho, ela não sabe nada disso. Mas ela vai começar a perceber quais são os padrões que um cachorro tem, certo? Na hora que eu treinar essa IA com muitos cachorros, eu posso colocar ela em produção e pegar uma foto de um cachorro que eu nunca botei para ela e dizer para ela, ó, diga para mim o que é isso. Ela vai dizer para você, com 78% de chance de acerto, que aquilo é um cachorro, que é um modelo probabilístico. Mas imagina que aconteça o seguinte, imagina que aconteça uma mutação e apareça um cachorro bem diferente dos cachorros que a gente conhece. Se eu pegar essa foto e mandar para a IA, muito provavelmente ela vai errar. Ela não vai dizer que é um cachorro. Por quê? Porque o padrão mudou. Então, o que acontece muito com os modelos generativos que são baseados em dados, você não pode treinar uma única vez e esquecer. Como os programas de computador, né? Por exemplo, você instala um programa de computador e ele fica anos rodando. Com um modelo generativo de uma IA, e seja ela mais genérica ou mais específica, você vai estar sempre tendo que revisar o seu treinamento, porque novos dados surgem. No caso do cachorro, você parece um cachorro novo, né? Eu tenho que treinar com um novo cachorro para aumentar o nível de assertividade dela, né? Então, a IA generativa é isso. Eu digo para ela o que é um padrão e depois ela, com base nesse padrão, ela começa a me responder coisas baseadas no padrão. E o engraçado é que eu acabei de responder a seguinte pergunta que talvez alguns de vocês tenham. Mas a IA, em geral, ela vai substituir os humanos? Eu acho que vocês acabaram de ver a resposta, né? Que não. A IA hoje, ela pode aumentar muito a eficiência de alguns processos que a gente consegue fazer. Ela consegue fazer análises muito mais rápidas do que um humano consegue fazer. Mas o humano nunca vai ser substituído. Até porque, lembra que a IA é um modelo probabilístico? Na hora que ela começa a errar muito, precisa de um ser humano analisando aquilo para saber, não, ela está errando muito, ela não é mais confiável. Certo? Então, a IA ainda tem uma camada de um caminho que ela vai ter que seguir ainda para se tornar algo que coloque a nossa existência em xeque. A IA, do jeito que está agora, eu posso dizer que nos próximos 5 anos, ela vai crescer, vai se tornar cada vez mais assertiva, o nível de acerto probabilístico vai aumentar, ela vai ficar talvez mais esperta em combinar dados, né? Por exemplo, talvez uma pesquisa de câncer que possa levar 5 anos, usando uma IA, em 1 ano a gente possa ter alguma coisa nova, então ela vai acelerar processos. Agora, substituir a gente, eu não creio que não vá, não.
Mas a gente tem sempre a tecnologia evoluindo, tem a computação quântica vindo, que vai aumentar exponencialmente ainda a capacidade de processamento. Então, daqui a 10 anos, eu não ouso fazer previsões para daqui a 10 anos, tá? Então, existem alguns modelos, né? Então, tem as GANs. GANs são basicamente, você bota duas IAs para competirem, né? Então, uma gera um dado, a outra valida o dado e reporta para aquela. Elas ficam conversando entre si e elas vão afinando e melhorando o resultado, né? Elas são adversariais, né? Uma gera o dado, a outra critica o dado, aí devolve para ela. Aí elas vão trabalhando até que esse dado fique, digamos assim, o mais assertivo possível, né? Teve um hype uns anos atrás, não sei se vocês lembram, acho que 2020, 2021, que tinha umas IAs que geravam fotos de pessoas, e pessoas que nunca existiram. Era usando algoritmos do tipo GAN, certo? Hoje, esses algoritmos estão embutidos dentro do ChatGPT. Por exemplo, quem usa o ChatGPT pago tem acesso à geração de imagens dele. E a geração de imagem dele usa algoritmos do tipo GAN, tá? Tem Cadime, Sim? só para ilustrar aí, eu fui palestrar num congresso recentemente, aí, agora em final de junho, e tinha um palestrante antes de mim que ele trouxe em pauta, né, o assunto da inovação, da tecnologia. Ele falou assim: vocês que acham que o IA vai roubar o emprego de vocês, podem ficar tranquilo que o IA não irá roubar o emprego de vocês. Quem irá roubar o emprego de vocês vai ser quem aprender a usar IA. Exatamente. Esse é o ponto. Eu não esqueci disso, cara. Por isso que mais na frente eu vou falar que nós estamos atrasados já no uso de IA. Talvez o nosso público aqui não. Mas assim, eu vejo em geral, olhando do ponto de vista empresarial, né? Muitas empresas estão atrasadas, não estão usando nem o ChatGPT para as coisas do dia a dia. Mas eu vou chegar lá. Então, as IAs generativas são boas em reconhecer padrões e classificá-los. Elas são boas nisso, tá? E, claro, elas têm, como é um modelo probabilístico, elas podem acertar mais ou acertar menos. Mas uma outra coisa interessante a título de curiosidade, do ponto de vista da IA, ela nunca erra. Porque como ela é um modelo probabilístico, ela vai chegar à conclusão que aquilo é 30% de probabilidade de ser aquilo. Do ponto de vista dela, ela está certa. O que acontece é que talvez a pergunta não foi bem feita, ou talvez os dados que ela foi treinada sobre aquele assunto não eram dados bons. Mas a IA nunca erra nisso, tá? Quando alguém fala assim, na IA está errando. Não, ela não está errando. O dado que ela foi treinada que não estava bom, ou a pergunta que foi feita não foi bem feita. Bom, aqui tem algumas coisas que a gente já pode perceber, em maior ou menor grau, impactos que são esperados aí. Por exemplo, automação de tarefas repetitivas, né? A gente já tem algumas ferramentas hoje em dia que você já automatiza a tarefa repetitiva. Mas, por exemplo, experimenta chegar para o ChatGPT e pedir para ele gerar para você um programa para fazer tal coisa. Ele gera para você o programa. Você não precisa ser programador. Entendeu? E você, inclusive, eu já fiz isso, que eu já fui um programador muito bom, mas hoje em dia eu mexo menos com código, mas ainda mexo, né? Então, às vezes, eu peço para ele gerar uns códigos para mim, e aí, engraçado que o ChatGPT, ele tende a gerar o código em Python, né? Porque talvez seja... normalmente, os frameworks de Python é que tem dentro dele os frameworks para fazer treinamento de IA. Então, talvez seja por isso que ele... Se você não falar nada, ele vai usar um Python. Só que eu posso chegar para ele na sequência e falar assim, não, gera em C# para mim. Aí ele pega o mesmo código, gera em C#, você faz o copy, paste, cola lá no teu compilador, roda o código, e na maioria das vezes o código vai rodar, tá? E você pode pedir para ele criar outras coisas para você, né? Então, assim, ele é um grande criador de coisas, né? Por exemplo, quem é da área de tecnologia, como eu, como outras pessoas da minha área, hoje em dia, a gente não vai mais para o Google buscar informação sobre manual técnico de alguma coisa. Aí eu abro o ChatGPT e pergunto, cara, como é que faz para criar um banco de dados desse padrão, nesse formato, e transfere os dados daqui para... Ele me dá os scripts tudo prontinho. Ou seja, algo que eu levaria talvez um dia para ir buscar, estudar, escrever, ele me gera em questão de minutos. Então, é algo que acelera muito essas tarefas repetitivas, né? Saúde e medicina, a gente já está vendo algumas coisas acontecerem, modelos sendo treinados para detecção de câncer. Saiu recentemente uma matéria sobre
uma IA que já está conseguindo antecipar em 5 anos diagnóstico de câncer de mama, certo? Por quê? Porque são modelos mais especialistas sendo treinados com dados de, por exemplo, evolução das pessoas que tiveram câncer de mama. Se você tiver os dados e as radiografias, tomografias computadorizadas, etc., você joga isso para o modelo, ele vai detectar o padrão que o câncer se desenvolveu. A partir do momento que ele detecta o padrão que o câncer se desenvolveu, você pega um exame recém-feito, submete para ele, e ele vai te dizer, ó, existe uma probabilidade X de existir um câncer ou não existe essa probabilidade. Então, isso a gente já está vendo acontecer. Transporte e mobilidade, né? Segurança. Por exemplo, tem um dado interessante que eu vou dar para vocês. Todo mundo aqui, eu acho que já deve ter usado Uber, né? Todo mundo, se não usa Uber usa 99. Mas o Uber, por exemplo, o Uber é uma plataforma de transporte, vou chamar de transporte compartilhado, mas é uma plataforma de mobilidade que existe há mais de 10 anos. E hoje em dia, o Uber já trabalha com modelos especializados para suportar a operação sua, né, da sua operação de transporte lá. Sabe quantos modelos o Uber treina em média? 20 mil modelos de IA eles treinam em média. E eles colocam em produção cerca de 5 mil modelos de IA. O Uber que você usa hoje no aplicativo, por trás dele tem 5 mil modelos especialistas de IA para várias coisas rodando, né? Então, para vocês verem que, mesmo a gente sem saber, a gente já está usando coisas que estão powered, né? Potencializadas por IA, né? Experiência do cliente, isso aí a gente vê muito na parte de marketing digital, na parte de marketing em geral, né? Na parte digital, quando a gente vai interagindo com sites e outras coisas. Isso tem acontecendo muito, por quê? Porque lembra da coleta dos dados? Quanto mais dados os sites coletam sobre o nosso comportamento, sobre as coisas que a gente está comprando, as pessoas com que a gente está interagindo, isso vai no machine learning, ajuda a treinar um modelo. Por exemplo, o próprio YouTube. O próprio YouTube, ele indica para você vídeos que provavelmente você gostaria de estar vendo. Então, o tal do algoritmo do YouTube, ele já tem IA por trás hoje. Antigamente não era IA, era só machine learning, mas agora já tem uma IA por trás. E ele começa a te indicar vídeos baseado no seu gosto, né? Baseado nos horários e outras coisas mais. Então, isso aí tem aumentado bastante também. Segurança e vigilância é uma área que eu gosto, que tem um slide aqui mais para frente, a parte de visão computacional. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para frente, né? Na engenharia, o que a gente está falando? Vamos falar um pouco de engenharia agora, né? Projeto e design otimizado. As ferramentas de CAD, em geral, e aí eu vou falar 3D, né? Ferramenta 3D, porque hoje em dia você não faz mais CAD 2D. Tem empresa que ainda faz. Mas hoje em dia, a grande maioria deve estar trabalhando com BIM, né? Ou algum sistema de plant design. Essas ferramentas já estão no caminho de incorporar IA para dentro de si, né? O que acontece com essas ferramentas é que elas não podem ser generalistas, porque a gente está falando de engenharia. Então, elas vão ter que ser modelos muito bem treinados em coisas conhecidas, em padrões, por exemplo, padrões de construtibilidade, padrões de desenho, padrões de compra de material e etc. E a maioria delas, eu vou citar isso para frente, a maioria delas, elas estão vindo não como com a IA pronta, mas com a IA preparada para ser treinada pelos seus dados e a partir daí você começar a usá-la. Então, não é uma IA pronta. Talvez algumas ferramentas vão te trazer alguma coisa standard de mercado, né? Alguma coisa padrão de mercado, mas o que elas estão muito se guiando ela vai te dar uma plataforma onde ela vai pegar os dados que você vai estar gerando nos seus projetos, nas suas construções, etc. E esses dados vão alimentar essa IA para te aumentar a produtividade. Então, não vai ser uma curva tão rápida, mas vai ser uma curva em que, em algum momento, ela vai se tornar exponencial para frente, né? Manutenção preditiva. Quem trabalha com plantas industriais já deve estar vivendo o mundo dos sensores, né? Dos sensores, coleta de dados, monitoramento de operação. Então, hoje em dia, o que está acontecendo muito é manutenção preditiva através de sensores não é uma coisa nova, né? Essa coleta de dados, com maior ou menor grau, já existia. O que está acontecendo hoje é que os sistemas tradicionais baseados em Big Data estão sendo substituídos por sistemas de IA. Ou seja, aquele Big Data que coletava o dado
e depois você tinha que fazer uma série de processos e depois jogar isso num dashboard lá na frente, a IA já vai mastigar isso tudo e ela já vai gerar o dashboard para você ou ela já vai gerar a predição para você. Então, esse vai ser o ganho que a manutenção preditiva já está tendo e vai ser mais potencializada mais para frente. Construção inteligente, o pessoal que trabalha muito com arquitetura, né? Ferramentas, por exemplo, da Autodesk já estão na frente disso. Você já tem algumas com IA que já estão te ajudando a projetar prédios, né? Prédios mais sustentáveis, né? Qual tipo de automação que o prédio vai ter, qual tipo de energia que o prédio vai consumir. Então, isso já é uma coisa que está acontecendo. Gestão de projetos, eu como gestor de projetos, eu fico feliz de ver que a gente hoje, e com o chat GPT, não precisa ir muito longe, não, a gente já pode melhorar muito as tarefas nossas de gestão de projetos, a gente pode pegar o nosso cronograma e fazer análises em cima, a gente pode pegar o nosso histograma, a gente pode começar a analisar riscos, a gente pode fazer uma série de tarefas já com o chat GPT hoje. Imagina quando os sistemas de gestão mais robustos começarem a usar IA, mas, de novo, eu acho que como engenharia eles vão estar mais projetados para coletar o dado, alimentar o seu modelo e, a partir daí, começar a te ajudar com os seus dados, né? E gestão e análise de dados, que é algo que, hoje em dia, muita gente usa o bom e velho Excel, né? Eu acho que Excel ele nunca vai morrer, né? Eu sou de uma época em que Excel era uma maravilha, continua sendo uma maravilha hoje. Tem gente que fala que ele é o lado bom do projeto, tem gente que fala que é o lado ruim do projeto, mas muita gente ainda faz análise de dados no Excel. Você não precisa nem abandonar o Excel. Mas se você pegar o teu Excel com os dados lá, gigantes que você tiver, jogar numa IA e pedir para ela te responder coisas, aí você já começa a ter ganhos hoje. Pegar um caso de uso aqui, ó, por exemplo, um projeto generativo. Isso aqui é uma ferramenta da Autodesk. O cara aqui está projetando, usando a ferramenta lá, ele está projetando um drone, né? Então, essa ferramenta aqui, não só ela propôs o design do drone, né? Um design mais futurista, fora digamos assim, das formas quadradas tradicionais, e também tem análise dos esforços, né? Do material por trás, e depois disso, isso aqui vai para uma linha de... Por exemplo, você poderia imprimir isso numa impressora 3D, e depois conectar toda a parte eletrônica e ter seu drone, né? Mas o que acontece, o que eu percebo muito, né? Aqui é um outro caso, por exemplo, na parte automotiva, você tem uma peça de uma moto, que também foi projetada. Aí a IA aqui, no caso, o que ela fez? Ela projetou várias versões dessa peça, com várias características de força, né, de massa, custo de produção, etc. E depois a ferramenta aqui, ela te deixa você filtrar. Não, eu quero que tenha que aguente o maior esforço, que tenha o menor custo, etc. E ele te diz, ó, tem essas opções aqui. E aí você seleciona o que você quiser para o teu projeto e depois manda isso para a manufatura, né? Mas o que tem acontecido muito, que eu tenho visto, é que isso está muito ainda dentro do nicho de mecânica, né? Desenho mecânico, indústria automotiva, talvez na indústria aeroespacial, aquela empresa do Elon Musk deve usar isso aí para fazer alguns projetos lá, mas na engenharia tradicional eu ainda não estou vendo, e eu acho que é por conta de que as ferramentas de engenharia tradicional elas vão estar muito mais focadas em coletar o seu dado para te ajudar a fazer o seu desenho do que trazer alguma coisa pronta, né? Para o nicho mecânico é mais fácil você implementar esse tipo de coisa, talvez para o mercado automotivo, que é um mercado muito competitivo, é um mercado que você tem que gerar produtos mais baratos, com design mais futurista, com apelo, né? Talvez isso lá tenha incentivo para isso ir mais rápido. Para a engenharia tradicional, eu ainda acho que isso vai levar algum tempo para acontecer. Por exemplo, manutenção preditiva, como eu falei, né? Toda essa parte de sensoriamento, IoT, né? Quem não sabe o que é o IoT é o termo também lá dos anos 2010, que é o Internet das Coisas, que era você ter um sensor, uma coleta de dados conectado na internet e mandando para algum lugar, né? A conectividade aí que é o grande lance do IoT. O sensor em si não é tecnologia nova, mas a partir do momento que eu tenho o sensoriamento, a coleta de dados, o processador desse dado, porque esse dado precisa ser normalizado, trabalhado, limpado, né? Por exemplo, se um sensor me traz dados com defeito,
eu preciso identificar que esse dado está com defeito e preciso jogá-lo fora antes de mandar para o meu processador e depois mandar para o meu modelo de IA, né? Então, o que está acontecendo muito hoje em dia, pelo menos nos parques de sensoriamento que eu vejo, é que eles estão substituindo aquele velho modelo de Big Data com processamento dos dados e geração de dashboard, eles estão substituindo para o modelo de IA. E aqui que você vai ter ganho, porque o modelo anterior, apesar de ser bom, dependia de quem desenhava o modelo de dados, que era um modelo mais determinístico, do que ele ia fazer. Ou seja, se eu, por exemplo, tivesse um sensor de vibração e um sensor térmico, eu ia receber 2 streams de dados e eu tinha que programar o meu sistema para receber os 2 e jogar isso em algum modelo de análise, né? No caso da IA, eu não preciso mais me preocupar com isso. Eu posso pegar os 2 modelos de dados, jogar os 2 juntos e pedir para a IA perceber os padrões, fazer a correlação entre os 2 e me gerar análise. Por exemplo, às vezes eu posso ter um aumento de vibração porque a temperatura está aumentando, ou vice-versa, certo? Antes eu tinha que previamente programar isso, agora eu não preciso mais fazer. Agora eu posso dizer para a minha IA, ó, o teu parâmetro de análise para isso é, dentro desses parâmetros aqui eu considere normal, fora desses parâmetros, por favor, me sugira o que pode estar acontecendo. E aí a IA ela vai dizer para você, ela vai te dar alguma resposta de, ó, pode estar acontecendo isso, pode estar acontecendo aquilo. Ou seja, você não precisou programar isso, você só delimitou o contexto. Visão computacional, essa aqui é uma das que eu gosto muito. Não sei se vocês já devem ter visto, em plantas industriais e empresas, em prédios comerciais, etc., todo mundo agora tem sistema de monitoramento com câmeras, né? Isso já é algo que, pelo menos eu percebo isso nos últimos 20 anos, talvez 30. Isso está acontecendo, todos os lugares têm câmeras, né? E o que essas câmeras serviam, basicamente? Para você ter um vídeo, gravar esse vídeo e você usar esse vídeo caso alguma coisa acontecesse. Ou seja, era mais aconteceu um evento, um sinistro, alguma coisa, você tinha um vídeo como prova, ou vídeo para fazer a investigação, ou vídeo para fazer essas coisas. Agora não, agora existem modelos de IA que você conecta o vídeo online nele e você programa certos parâmetros, claro, você tem que dizer o que ele vai fazer, mas ele consegue, a partir do que ele está vendo, ele consegue, por exemplo, te dizer que existem falhas numa placa de circuito, né? Então, por exemplo, numa fábrica de placas de circuito, elas vão passando numa câmera, certo? Você vai programar a IA para perceber quais são os padrões esperados e aqueles padrões que não são esperados, né? Aqueles que estão fora do parâmetro, ela vai dizer, opa, tem um problema aqui, né? A gente vê também, por exemplo, na indústria automotiva, já tem verificação de torque de parafuso, né? Eles conseguem verificar se os parafusos estão torqueados através do vídeo, né? E fazer aprovação ou não daquela etapa do trabalho. Isso aqui é como o Tesla Full Self-Driving lá do Elon Musk, é como ele enxerga o mundo. Ele tem um sensor, que é uma câmera, e o que ele faz? Ele começa a perceber, claro, é um modelo super bem treinado, e agora o Elon Musk está colocando 100 mil GPUs lá na Tesla para treinar mais isso aí, né? Mas o que ele vai fazer, ele vai percebendo todos os padrões que ele vai encontrando. Então, ele percebe padrão de pessoa, padrão de outros carros, padrão de sinalização, o padrão da rodovia, né, das faixas, etc. Então, ele vai percebendo todos os padrões e, com base no treinamento que ele recebeu, ele sabe identificar o que é uma placa de parou, então o carro para. Ele percebe quando uma pessoa está atravessando, então ele para também. Ele consegue medir a velocidade, porque ele tem um sensor de velocidade, então ele sabe a velocidade que ele está indo e a velocidade que os carros da frente. Então tem uma série de sensores alimentando essa visão computacional e ele vai tomando decisões. Por isso que ele tem um nível de assertividade muito bom nos Estados Unidos. Eu tenho minhas dúvidas se esse nível de assertividade seria tão bom aqui no Brasil, porque eu acho que para um Tesla ser tão bom aqui no Brasil, talvez ele tenha que ser treinado com os dados das rodovias e comportamentos, etc., do Brasil, mas ele vai ter um nível de assertividade, até porque os padrões meio que se repetem, né? E uma outra coisa muito utilizada também é na parte de segurança, né? A câmera fica monitorando o ambiente e a IA vai percebendo, poxa, as pessoas estão usando EPI, a pessoa entrou numa área de risco, né? Quantas pessoas estão nessa área? Qual é a capacidade dessa área? Devia ter tanta gente ou não devia? As pessoas estão
circulando, né? Estão indo para onde deviam ir. Então, tem uma série de coisas que você consegue simplesmente conectando um streaming de vídeo numa IA bem treinada. E aí, eu acho que a grande vantagem da visão computacional, que eu vejo isso aí, outra coisa que muitas empresas já estão atrasadas, é que nós já temos um parque de câmeras muito extenso, instalados em várias coisas. O que precisa agora é conectar essa IA e começar a verificar. Eu tive num evento em Salvador, em maio, e eu converso muito com startups, né? Tem várias startups explorando isso aí. Tem uma que tá aplicando isso para segurança predial. Então, as câmeras que ficam do lado de fora do prédio, né? Tem algumas câmeras, então uma olha para cá, outra olha para lá, e eles começam a perceber as pessoas que estão passando, e a IA analisa o comportamento das pessoas. Por exemplo, as pessoas que estão caminhando, estão tranquilas, mas se uma pessoa caminha, chega perto da porta, faz um comportamento de olhar alguma coisa, sai da cena, volta para a cena, começa a olhar alguma coisa, aquilo pode ser alguma coisa suspeita, certo? E aí essa IA já pode, por exemplo, acender uma luz, tocar uma sirene, ou mandar um e-mail para alguém, ou alertar o segurança, entendeu? Então, essas coisas hoje já são completamente possíveis, né? Estamos indo bem aí, Ananias? Tem mais algum comentário? Que a gente já está caminhando aqui para ir para o final. Vamos lá. O que eu percebo, né? Eu falei para vocês um pouco sobre como eu estou vendo na parte de engenharia, né? Pelo menos nas ferramentas, a parte de predição, essa parte de visão computacional. Tem outras coisas acontecendo também, mas o que eu estou percebendo agora, né? Primeiro, os grandes fornecedores de sistema estão apostando em plataformas integradas, né? Por isso que eu acho que isso vai demorar um pouco mais para chegar no dia a dia nosso. E eles estão acoplando as funcionalidades de machine learning e treinamento de pequenos modelos. Ou seja, você vai ter grandes plataformas de engenharia coletando seu dado, treinando seu modelo e começando a tirar proveito disso. Então, por isso que eu acho que isso ainda não chegou no nosso dia a dia. Talvez grandes players apenas estão começando a fazer os primeiros pilotos, começando a colocar isso em grandes empresas. É algo caro, certo? Por isso que eu acho que isso está demorando a acontecer um pouco. E os pequenos fornecedores, o que eles estão fazendo? Estão fazendo aquilo que é o mais óbvio. Eles estão começando a conectar as APIs, que são, por exemplo, eles se conectam na API do ChatGPT, eles criam algo interno à empresa, mas ele conecta no ChatGPT para tirar vantagem da parte generativa dele, né? Ou algumas empresas que têm um pouco mais de recursos estão treinando pequenos modelos, né? Talvez sistemas de documentação a gente comece a ver, alguns sistemas de materiais, sistemas de cálculo, sistemas de simulação, a gente talvez comece a ver de pequenos fornecedores algumas coisas de IA que estão acontecendo nesse segmento, tá? Por exemplo, agora para compras, o SAP está incorporando um copiloto de IA dentro do SAP como um todo, né? E nem todas as empresas usam tudo do SAP, mas a gente sabe que muitas das empresas, principalmente da área de engenharia e construção, usam o módulo de materiais do SAP, usa o módulo de procurement do SAP. Então, eles vão começar a tirar proveito assim que fizerem as migrações, porque aí é uma outra questão, né? Os SAPs precisam ser migrados, né, para as versões mais novas, e aí isso aí é uma outra retenção, isso atrasa mais a liberação dessas funcionalidades, mas o SAP, em algum momento, você vai começar a ver IA ajudando nos módulos lá. No controle de fabricação, por exemplo, a IBM tem uma IA dele chamada Watson, que já é uma IA mais antiga, certo? E ela está incorporando isso no Máximo, certo? Então, em algum momento, a gente vai ver quem usa Máximo, e aí vai sofrer o mesmo problema do SAP, que vou precisar fazer o upgrade desse Máximo, ou talvez instalar o módulo adicional, para que eu comece a tirar proveito do Watson. Mas isso, em algum momento, eu acho que no curto prazo, a gente já vai começar a ver, certo? Na parte de planejamento, a gente já tem a Microsoft. A Microsoft, como eu disse, ela é uma das investidoras, né, da OpenAI. Então, ela já tem o Copilot para praticamente todas as plataformas dela, todos os produtos. E dentro do MS Project, você já consegue usar o Copilot hoje também. E é algo que já está disponível, né? Sendo que você tem que pagar uma licença adicional pelo Copilot para as ferramentas de Office e para a ferramenta de Project.
E eu estou lendo muito uma promessa da Oracle em disponibilizar IA dentro do Primavera, só que dentro da nuvem da Oracle, não no Primavera on-premises, né? Então, de novo, isso eu acho que vai envolver upgrade de versão, migração, e isso aí são sempre projetos que demandam tempo e são custosos. Isso é só para dizer para você o seguinte, por isso que eu não estou vendo, no tão curto prazo, as ferramentas que a gente está acostumado a usar, usando IA, porque elas vão ter esse delay de trazer essa IA para o dia a dia delas, né? Mas isso não impede que a gente use IA, né? E aí onde está o sucesso hoje, no dia de hoje, aqui, neste momento, se alguém quiser entrar na IA generativa, seja no ChatGPT, seja no Gemini, ou seja no Claude, que acabou de liberar a plataforma dele nova essa semana, ou no Perplexity, ou em alguma outra plataforma, você começar a aprender a fazer prompts, e bons prompts, né? Claro que aqui eu não vou conseguir exaurir nada, mas eu trouxe aqui uns exemplos de prompts, né? Mas o que são os prompts? São a forma que você conversa com a IA generativa, a forma como você instrui ela a se comportar, instrui ela a te reportar e gerar uma informação sobre algo, tá? A importância do prompt você sempre tem que dar contexto, né? Então, você pode fazer uma pergunta, você pode pedir para ele completar alguma coisa, você pode pedir para ele gerar um conteúdo, você pode pedir para ele te explicar em detalhes sobre alguma coisa, mas sempre com aquele cuidado de você dar contexto para o que você está falando, né? Então, o ChatGPT, você sempre diga para o ChatGPT, eu quero falar sobre o assunto X, ou, como eu vou dar um exemplo aqui na frente, atue como especialista no tema tal, certo? Aí você instrui ele a orientar o modelo dele para aquela área de conhecimento lá dentro, né? E aí sim, você vai conseguir tirar mais proveito dos prompts que você for tirar. Por exemplo, coisas que você já pode fazer hoje, gerar um relatório técnico, né? Criar um cronograma detalhado para a construção de uma ponte. Você pode chegar para o ChatGPT e pedir para ele criar uma construção. Ele vai usar um modelo qualquer que ele tenha de pontes e vai te gerar um cronograma básico. Pode ser um ponto de partida para você. Por exemplo, para criar uma simulação dinâmica de fluidos, quais são os passos para você fazer isso? Ele pode te dizer, primeiro você tem que fazer isso, tem que definir tais parâmetros, tem que usar o software A, B ou C, você analisa o resultado dessa forma, etc, etc, etc. Ele pode te ajudar muito nisso, né? Dado de desempenho, por exemplo, você tem lá os seus últimos 5 projetos. Você pode colocar tudo junto para ele e pedir para fazer uma análise. Qual foi o projeto mais eficiente? O projeto que custou mais comparado com os outros? Você pode fazer uma série de perguntas, né? Criar um tutorial detalhado, por exemplo, eu quero aprender a usar o software X. Poxa, o meu chefe me pediu para usar o software X, eu não sei. Você pode ir para o Google, você pode ir para o YouTube, ou você pode pedir para o ChatGPT te fazer um plano de treinamento para aquilo. Ele pode te dizer, leia isso, vá na internet, busque aquilo, vá no YouTube, leia tal coisa. Ele pode ser uma espécie de mentor para certos assuntos, né? Escrever um e-mail para o cliente, né? Quem tem que interagir muito com clientes, ou participa de licitações, etc., ou está querendo apresentar uma proposta de solução, ele pode te ajudar a descrever algo que possa ser envolvente para o seu cliente, que possa dar alguns insights para ele. Ideias inovadoras, isso aqui é só a pontinha do iceberg, porque dá para fazer muita coisa. Agora, sempre que você for conversar com ele, você forneça o máximo de contexto possível. Por exemplo, aqui nesse slide aqui, eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Eu resolvi perguntar para ele sobre o Primavera P6. Muitos de vocês aqui devem saber o que é o Primavera, né? Então, o prompt, sempre que eu vou interagir com o ChatGPT, e por que eu uso o ChatGPT? Porque ele é a plataforma mais estável, foi a primeira, né, que saiu na frente, ela que me traz as melhores respostas, ele trabalha o conteúdo da melhor forma, pelo menos na minha opinião, né? Não que as outras não sejam boas, certo? E eu uso a versão paga dele, que me traz uma série de vantagens, né? Então, eu uso muito o ChatGPT, não que eu não use as outras, às vezes eu brinco, né? Eu faço uma pergunta para o ChatGPT e faço uma para o Gemini, analiso o conteúdo e vejo qual deles me atende mais. Mas eu tendo a usar mais o ChatGPT, tá? Então, eu perguntei para ele, atue como um especialista em P6. Ao fazer isso, eu estou orientando aquele modelo a focar em tudo relativo à Primavera P6. Então, tudo que eu perguntar daqui para frente, ele vai tender a responder dentro desse contexto, tá?
E aí eu pedi para ele, liste as formas em que você pode me ajudar a criar um cronograma para uma obra industrial. Uma pergunta super básica. E ele me deu aqui um roteiro. E eu posso agora me aprofundar, por exemplo, definição do escopo. Eu pedi para ele, como fazer a definição do escopo do projeto? Aí ele se aprofunda num tema. Eu tenho que fazer a identificação dos requisitos, tenho que fazer a coleta. Por exemplo, eu podia perguntar para ele aqui, como eu faço uma boa coleta de requisitos? Ele ia me dizer para você tem que fazer isso, fazer aquilo outro, etc. Como é que eu faço a criação de uma estrutura analítica de projeto? Ele ia me ensinar como faço uma estrutura analítica de projeto, né? Então, essa aí é uma forma de você, por exemplo, pessoas que estão iniciando alguma coisa, querem trabalhar com um tema, começa com um prompt simples desse e vai se aprofundando no tema, né? Outra coisa que você pode fazer hoje, claro que se você usar a versão paga do ChatGPT, porque a versão gratuita do ChatGPT, ele usa o modelo 3.5, e até onde eu me lembrava, ele não permitia que você fizesse upload de arquivo, tá? A versão paga te deixa fazer upload de arquivo para que ele consiga analisar o conteúdo. Então, por exemplo, eu peguei aqui um arquivo que eu tinha de um cronograma de uma parada, tá? Um cronograma semente com algumas poucas coisas. Eu carreguei o arquivo, uma planilha Excel, você carrega ela lá, e eu perguntei para ele, atue como especialista em cronogramas. Liste quantas atividades existem no arquivo carregado. Ele me diz, tem 9 atividades distintas. Tá, vocês vão ter que acreditar em mim, mas tem 19 mesmo, porque o arquivo que eu carreguei tem 19. Tá? Só que aí eu peguei um outro cronograma, que por acaso ele foi extraído do Primavera, e eu coloquei de propósito aqui, esse cronograma tem 31.102 atividades. Eu carreguei essa planilha e perguntei para ele qual o avanço do projeto. Ele me disse, o avanço geral é 30,65. Ele analisou aquele dado, viu a completação toda e me deu um número. Esse número pode estar mais certo ou menos certo, mas esse projeto aqui provavelmente está em 30% mesmo. E eu poderia fazer várias outras perguntas para ele. Eu poderia perguntar quais são as atividades que mais atrasaram, qual tipo de atividade que mais atrasou, né? Eu poderia pedir para ele assim, reconstrua esse cronograma colocando as atividades numa sequência mais interessante para fazer tal coisa. Ele iria gerar um outro cronograma para mim com base nisso. Então, você consegue alimentar ele com dados e devolver os dados para você, né? Bom, deixa eu ver como é que a gente está de tempo aqui. Eu acho que eu já estourei o tempo um pouquinho, mas eu já estou caminhando aqui para a gente finalizar. Eu, particularmente, eu proponho para as empresas, né? Não importa o tamanho, claro que empresas maiores podem começar de uma outra forma, mas as empresas pequenas ou médias, eu proponho um modelo em 3 frentes, tá? A frente número 1 é aumento de produtividade das tarefas rotineiras. O que é isso? É pegar as plataformas de IA que já existem, pode ser o ChatGPT, pode ser o Gemini, etc., e começar a usar no dia a dia, dentro de áreas específicas da empresa. Você pode usar dentro do RH, você pode usar dentro do financeiro, você pode usar dentro da engenharia, você pode usar dentro da tecnologia, começar a usar isso no dia a dia, certo? Para quê? Para você conseguir aumentar a produtividade de tarefa rotineira, como, por exemplo, produção de texto para instrução em manual. Você quer criar um manual sobre um tema, quer explorar a ISO. Pega um capítulo da ISO, pede para ele resumir em um texto de 2 folhas, com os principais pontos, etc, etc, etc. Ele vai resumir isso para você, enquanto que você teria que ler o material, teria que escrever, etc, ele já pode gerar isso para você. Documentos, e-mails, apresentações, então ele já te ajuda com isso. Você não precisa esperar nada para começar a usar. Análise de conteúdo de documentos, por exemplo, como eu fiz agora, né? Eu fiz com planilha, mas ele analisa PDF, ele analisa... A gente pode, por exemplo, gerar material para treinamento, né? Peças visuais, composição de conteúdos. Então, se você for para a parte gráfica dele, ele te ajuda a gerar imagens, gerar logomarcas e outras coisas mais. Verificação de consistência de dados. O pessoal de engenharia vive tendo que trabalhar com consistência de dados. Por exemplo, eu pego uma folha de dados de instrumentação e uma lista de linhas da tubulação, né? Como é que a gente vai fazer consistência de dados disso? Ou você usa uma plataforma de integração de dados, e se você não tem, né? Eu posso rapidamente carregar os 2 arquivos e perguntar para ele, com relação ao tag XYZ, verifica se ele consta nas listas, se ele não consta nas listas, se o dado é o mesmo, se o dado não é o mesmo. Isso já é possível fazer também. Então, qual é a vantagem de trabalhar nesse modelo? Você
começar por células dentro da empresa. Você pode começar, você não precisa começar pela empresa inteira. Você pode escolher as melhores áreas. Então, é algo que dá para começar hoje, né? Uma segunda frente seria uso dos dados existentes para a criação de modelos de IA. Isso aqui já envolve você sair do básico da IA generativa e você trabalhar com os dados que você tem. Vai ter que envolver pessoal de tecnologia, vai envolver cientista de dados e uma estrutura um pouco maior. Empresas que tenham, por exemplo, um histórico de dados ou alguma coisa muito relevante, pode começar a usar isso aqui com os dados próprios, criando modelos, né? Eu já vi várias startups trabalhando com várias empresas grandes. Eu tive no encontro da BRF recentemente, que eles são uma empresa gigante, e eles estão criando modelinhos para várias áreas, dentro deles, a parte de logística, para a parte de vendas, etc. Isso aí, empresas que têm um pouco mais de recursos já pode usar. E a terceira frente seria, sim, aquisição de sistemas ou plataformas de AI. Aí a gente entra naquele caso dos fornecedores, vai precisar fazer upgrade, então é um projeto, digamos assim, mais custoso, leva um pouco mais de tempo, mas eu acho que essa fase 3 aqui, ninguém vai escapar dela nos próximos 5, 10 anos. Certo? Aqui, para encerrar, são as IA generativas mais conhecidas, né? ChatGPT, o Gemini, que é da Google, o Perplexity e o Claude, né? Todos eles têm versão paga e gratuita. A versão gratuita de todos eles, com exceção do Claude, você pode usar à vontade para gerar texto. O Claude ele tem uma limitação de que ele só te libera uma certa quantidade de tokens para você usar. Se você usar os tokens todo num dia só, você tem que esperar o dia seguinte. As outras não, as outras vão te liberando token, e o que vai acontecendo é que conforme os tokens vão acabando, ela vai ficando mais lenta para responder. Opa, tem uma pergunta aí, Ananias. Eu acabei de colocar, hein? Isso, vamos ver. Quem falou foi o Myron. Obrigado aí, Myron. O que tem se trabalhado em relação às questões de segurança e armazenamento de dados, por exemplo? Fake news, será que é isso que você falou? Ocorrência de um bug, apagão de energia, mensurar os danos de perda de armazenados? Eu não sei se eu entendi, porque, por exemplo, armazenamento de dados é mais uma questão de cybersecurity, né? Por exemplo, para você ter... Estou assumindo que a gente vai treinar um modelo, tá? Para treinar esse modelo, eu tenho que ter dados. Esses dados têm que ter sido coletados e armazenados de maneira segura e depois tratados, né? Então, a gente está falando agora mais de segurança da informação. Você tem que ter uma área dentro da empresa que cuide disso, né? Normalmente, você vai colocar isso na mão de alguém de infraestrutura, alguém de TI, seja na infraestrutura própria ou seja numa infraestrutura do tipo AWS, tá? Tem prós e contras de trabalhar tudo. A vantagem de você trabalhar numa AWS é que você tem escala, por exemplo, você pode colocar o dado lá, pagar pelo armazenamento do dado, depois que você fez o trabalho, você apaga o dado, para de trabalhar. Na sua infraestrutura local, você vai ter que comprar um HD, e mesmo que você apague o dado depois, o HD está lá. Então, tem uma série de estratégias que você pode trabalhar, mas é muito mais uma questão de segurança da informação do que de modelo de dados. Agora, quando você está falando de apagão de energia, também é uma outra coisa de infraestrutura. Por exemplo, se eu tenho um apagão e eu tenho um sistema, qualquer que seja ele baseado em IA ou não, e ele é crítico para a minha empresa, eu vou ter que ter a garantia de que esse sistema não vai parar. Então, por exemplo, se ele for um sistema on-premise, eu vou ter que ter um sistema de gerador para manter a minha energia alimentando isso. Eu vou ter que ter redundância de links de internet, né? Trabalhar com 2, 3, 4, 5 links de internet. Então, isso são cuidados que você tem que ter para garantir que aquilo que você está oferecendo para alguém não caia, né? Por exemplo, você pode mensurar, por exemplo, danos de perda de dados já armazenados. Aí, se eu entendi direito, a sua pergunta já é uma outra pergunta. Por exemplo, se eu tenho um histórico de perda de dados, eu não vou trabalhar com os dados, eu vou trabalhar com os logs dos meus servidores, onde esses dados foram perdidos. E, ao analisar esses logs, eu posso detectar padrões.
E esses padrões podem gerar ações para que eu troque os servidores, troque a infraestrutura, troque o tipo de disco, ou, por exemplo, troque o sistema operacional, seja lá o que for, para que eu não perca mais esses dados. Entendeu? Mas aí eu estou analisando os logs, porque o dado da IA que você vai estar usando agora não é mais o dado que foi perdido, sim o log do servidor. Por exemplo, o Windows gera log, sistemas de segurança geram log, a AWS tem ferramenta de geração de log, muitas, eu posso monitorar qualquer coisa na AWS lá. Não sei se eu respondi a sua pergunta, tá? Mas qualquer coisa também você pode mandar depois para o meu e-mail, se você quiser entrar no meu LinkedIn lá, a gente conversa por lá também. Bom, partindo aqui para finalizar, a IA não se propõe a resolver um problema específico, tá? A não ser que seja um modelo treinado para aquele modelo específico. Como eu falei no caso, por exemplo, detecção de câncer, né? Algumas predições específicas para a indústria, etc. Mas quando você está falando de IA generativa, ela não se propõe a resolver um problema específico, elas são muito gerais, tá? Por exemplo, diferentes soluções determinísticas usadas na engenharia, documentação, ERP, né? Ou IA ou sistema de IA, vão ajudar a melhorar o processo. Então, hoje, o que eu vejo muito, né, e isso é uma coisa que tem que ficar muito clara para vocês, a IA, ela não vai resolver problemas, ela não vai ser mais um produto ou vai ser mais um software que você vai utilizar. Eu vejo muito a IA se acoplando com as suas tarefas do dia a dia para, no mínimo, aumentar a sua produtividade ou reduzir algum tipo de custo. Então, a IA vai ser como se fosse um cara que vem para te ajudar, tá? Ele não vai ser, por exemplo, um SAP novo, ou um modelo 3D novo, uma ferramenta de 3D. Não. Ele vai ser algo que vai trabalhar conectado em toda e qualquer coisa que você tem na empresa. E aí, o importante é que você tenha uma estratégia, né? Eu, como estrategista de tecnologia, que é uma das coisas que eu sou especializado, eu costumo dizer que não adianta você comprar tecnologia se você não desenhou uma estratégia, seja para tecnologia, ou seja uma estratégia de negócio para você usar aquela tecnologia. Eu vi durante minha vida inteira muitas empresas comprando tecnologia por comprar, às vezes por hype, às vezes porque todo mundo tem, eu tenho que ter, às vezes porque um cliente quer que eu use aquela tecnologia, mas eu vi muito poucas empresas desenhando uma estratégia e pegando essa tecnologia para alavancar essa estratégia, seja uma estratégia de market share, seja uma estratégia de redução de custo, uma estratégia de aumento de segurança, uma estratégia de aumento de faturamento. Muito poucas empresas fazem isso. E eu tento ajudar essas empresas a transformar um custo em software em algum resultado, mas conectado com a estratégia. Então, eu vejo muito isso. A IA pode ser especialista ou generalista, mas ela precisa ser treinada em algo, né? As generativas são generalistas muito boas, certo? E tem muitas iniciativas no mercado criando especialistas. Só que treinar IA é caro, né? O Elon Musk acabou de comprar 100 mil GPUs. Imagina, 100 mil GPUs da NVIDIA. Vocês já devem ter ouvido falar da NVIDIA, que é o maior fornecedor de GPUs para IA atualmente, né? Inclusive, a NVIDIA, eu acho que ela é a empresa com maior valuation do mundo hoje, ou se não for, ela está perto de ser, porque ela vive brigando ali com Microsoft, Apple, né? Mas ele comprou 100 mil GPUs para treinar as IAs que vão rodar nas novas gerações do FSD do Tesla, do carro da Tesla. 100 mil. Para você ter uma ideia de qual é o grau de custo disso aí. São milhões, às vezes bilhões, que você investe em treinamento. Claro que para a gente falar do nosso mundo aqui, treinar uma IA hoje, você consegue. Por exemplo, você tem poder computacional numa plataforma de nuvem, numa AWS, num Azure, né? Então, poder computacional você tem. Se você tiver os dados, você consegue, em média, pelo menos nos projetos que eu tenho lido e acompanhado ultimamente, de 3 a 6 meses você consegue treinar uma IA especialista para alguma coisa. Seja para detecção de anomalias de alguma coisa, seja para te ajudar a construir cálculos ou algumas coisas, de 3 a 6 meses você treina. Ainda é caro, mas não é tão caro quanto já foi no passado, certo? Porque uma vez que você treinou o modelo, esse modelo entra em produção. O que você vai ter que ter é uma estratégia de atualizar esse modelo ao longo do tempo. Então, você desenha essa estratégia para 12, 24, 36 meses, você vai ter os momentos de treinamento, momento de uso,
né? Depois o momento de retreinamento. O retreinamento tende a ser um pouco mais barato, vai depender se seus dados mudaram muito ou não, mas ainda é algo caro, não é qualquer empresa que consegue treinar modelo hoje, não. E o que eu acho que vocês já devem estar fazendo hoje é pequenas iniciativas com IA ou modelos de treinamento específico vão trazer mais retorno do que grandes projetos de IA. Eu acho que ela vai ser pulverizada dentro das empresas em várias áreas, aquelas áreas que precisarem melhorar a eficiência, que reduzir custo, trazer diferencial competitivo, eu acho que vão ser as primeiras áreas a ter os primeiros modelos de IA treinados. E quem não entender e não souber interagir com IA, vai perder espaço. Porque nos próximos anos, quem não souber usar o básico do ChatGPT, o básico de como o modelo de dados funciona, vai começar a perder espaço. Ou seja, o pessoal que está muito acostumado a ser especialista em sistemas, seja ele de documentação, de planejamento, etc., vai ter que começar a ser especialista nisso aí e trazer IA para dentro. E com a velocidade atual, estamos todos atrasados. Então, se alguém aqui ainda não estiver usando o ChatGPT, comece hoje, tá? Porque a gente já está atrasado em muita coisa, né? E, importante, cuidado com os resultados, tá? Tudo que uma IA produzir, as IA generativas, que eu estou falando especificamente, vai sempre precisar de supervisão humana. Por quê? Porque dependendo de como você fez a pergunta, dependendo de como o dado foi treinado, a resposta pode ser melhor ou pior. Você vai ter que analisar o que a IA está dizendo, você vai ter que ter um mínimo de conhecimento sobre aquele tema para criticar o que ela está falando. Porque, não sei se vocês já escutaram, mas as IAs alucinam. O que é uma alucinação? É a IA te respondendo algo que ela acha que está certo, mas que quando você analisa está errado. Isso se deve ao fato de que ou você perguntou de maneira errada, ou os dados que ela foi treinada para aquele assunto específico foram dados muito ruins, então ela vai te dar uma resposta que não faz muito sentido, tá? Lembra, são modelos probabilísticos. E outra coisa importante, tá, para quem quer usar a IA para fazer conta. IA não é boa para fazer conta não, tá? Lembra, ela é um modelo probabilístico. Ela pode errar ela pode acertar a maioria das vezes, mas eventualmente ela vai errar. E se ela errar, você tem que perceber que o erro aconteceu lá. Eu percebi isso logo no início, porque eu mandava a IA fazer conta. Eu pegava uma planilha Excel e mandava ela fazer conta. Algumas vezes ela acertava, algumas vezes ela errava na casa decimal. Então, assim, o probabilístico dela estava tendendo a acertar, mas ela não era precisa. Ela errava na casa decimal. Aí eu falava para ela assim, isso está errado. Recalcule. Aí ela recalculava e me dava um outro valor mais próximo do real, mas ainda assim ela errava na casa decimal. Então, cuidado que a generativa não é boa para fazer conta, tá? Bom, eu acho que era isso que eu queria falar um pouco com vocês, né? Falar um pouco sobre conceitos, etc. Eu espero que vocês tenham gostado aí do tema. A ideia nossa na Abraplan é a gente tentar se aprofundar nesses temas mais para frente, talvez venham mais webinars, né? Se vocês quiserem propor temas, assuntos específicos, que eu posso trazer exemplos, né? A gente pode programar outros webinars, ou a gente pode programar até alguns treinamentos a respeito disso, né? Eu vou devolver agora para o Ananias, para ele fazer o fechamento aqui. Eu queria agradecer o tempo de todos aí, eu estourei um pouco tempo aqui, mas eu espero que tenha sido proveitoso para todos vocês. Com você aí, Ananias. A gente passou um pouquinho, né? Mas não tem jeito, né? Esse assunto é um assunto que empolga, né, cara? E você estava falando em webinar, né? Temos assim, ó, aproveitando deixa que você colocou, a gente tem aqui no site, na área de cursos, o último item aqui, ele é o webinar. Então, que ele demora um pouquinho aqui para atualizar, só para me fazer passar de mentiroso aqui, ó. Cursos. Tá, mas assim, ó, independente disso, na terça-feira, dia 13, teremos um webinar falando de ágil, que com a Cristiane, ó, desvendando ferramentas de apoio e projetos ágeis
e colaborativos, tá? Na próxima terça-feira. Bacana, é um tema bacana. Então, é um tema bacana, e assim, a Abraplan vai trazer cada dia mais webinars com temas voltados para tecnologia, voltados para novidades, né? Para o novo. Esse é o grande X do questão da Abraplan. Eu acho que na tua apresentação, no último slide, tem um... Vou voltar ela aqui, Cadim. Volta ela aí que... Gente, a novidade que eu queria mostrar para vocês Opa, ele não está aparecendo ali? Opa. Eu vou botar isso nos grupos da Abraplan, tá? É uma arte mostrando que a Abraplan, pensando aí, né, em uma homenagem, né, aos pais, a gente está dando, a partir de agora, eu vou colocar aqui para vocês no chat e, na sequência, eu vou colocar nos grupos. Talvez eu deixe para colocar nos grupos amanhã, não sei. Mas, a partir de agora, todos os treinamentos que estiverem disponíveis aqui na área de treinamentos da Abraplan, ele tem 20% de desconto. Tá? Se você é não associado, ele vai ter 20% de desconto em cima do valor de não associado. Se você é um associado, ele vai ter 20% de desconto em cima do valor de associado. Se você quiser se associar para poder ter o desconto, você tem 20% em cima da associação e mais, né, consequentemente, os 20% em cima do valor de associado. Estou digitando aqui no chat agora o cupom que você vai utilizar lá no software de gestão para receber esses 20% de desconto. Pai 20. Pais. Você está colocando no chat do YouTube e no chat lá do LinkedIn, né? O chat, na verdade, ele é um só. Ah, é um só. Todo mundo que está participando ou do LinkedIn ou do YouTube aparece aqui Pronto. Então, ó, aproveitem aí, né? Aproveitem. Durante todo o mês de agosto, todos os treinamentos da Abraplan, quem for comprar utilize esse cupom, terá 20% de desconto. Quando chegar dia 31 de agosto, às 23h59, ele vai expirar. Muito bem. Tá bom, aproveitem. Pessoal? Então, é uma homenagem que a Abraplan, uma das homenagens que a Abraplan consegue fazer aos pais, né? Vai vir mais coisas por aí, mas essa é uma das homenagens que a gente consegue fazer. Hoje, todos os treinamentos da Abraplan têm uma aceitação considerável no mercado, né? Então, quem precisa, né? Quem precisa, a gente está aí tentando ajudar de alguma maneira aí, diminuindo o valor, porque eu sei que não é fácil, né, para o assalariado, né, vir aí a ganhar o seu pão de cada dia. E, consequentemente, o profissional, se ele quiser crescer, não existe uma outra maneira que não seja adquirir conhecimento. Tá bom, pessoal? Eu vou dar aqui alguns minutinhos, 2 minutinhos, para alguém tiver mais alguma pergunta, ou para mim aqui com relação à Abraplan, ou para o Cadim com relação à IA, de uma maneira geral. Senão, a gente deu uma extrapolada bacana aqui no horário que a gente costuma fazer de webinar, mas é por uma boa causa que quando você está transmitindo informação, você se empolga um pouco e transmite mais informações e mais e mais. É um assunto que, se deixar, a gente fica aqui um dia inteiro falando. Né? Isso aqui que eu falei hoje, eu costumo dizer que é o arroz com feijão. Tem muita coisa. A pontinha do iceberg, né? Muito mais coisa. Tá bom, mas pessoal? fica o recado.
Provavelmente Cadime está preparando mais material para trazer para a gente aí em breve. E, enfim, esse webinar agora, se ninguém tiver nenhuma pergunta, nós vamos encerrar. Muito obrigado a participação de todos aí. Muito obrigado, Cadime, pela sempre presteza aí em vir aqui cumprir com o slogan da entidade, que é a Abraplan agregando conhecimento, né? Exatamente. Vamos difundir conhecimento, vamos conversar. Graças a Deus, e assim, eu acho que ao trabalho que a Abraplan vem desenvolvendo, as pessoas estão acreditando na gente, e a cada dia que passa a gente está com mais braços para ajudar. Hoje, com o Cadime, com mais 2 professores que chegaram, nós estamos chegando aí a 22 professores no corpo docente da Abraplan, variado entre N treinamentos que a gente tem, e o Filho Pródigo, né, que é a formação de planejadores, que vai iniciar agora em 26 de agosto, a 7ª edição, com sucesso. Nós estamos cada dia mais orgulhosos desse treinamento. Cadime agora é mais um dos nossos professores. Cadime, Claudemir Alvarenga está chegando com a gente, Cristiane Magalhães está chegando com a gente, fora toda a galera que já existia aí, né? Tiago Moretti, David Shinkai, Rodolfo Stoner, João Mosquim, só assim as referências aí. Fera, Márcio Braga, se eu esqueci alguém aí que me perdoe, mas é muita gente. Alberto Cabral, né, que está nesse momento agora em andamento com um excelente curso de MS Pro, José Pinheiro, que segunda-feira está iniciando um treinamento de primavera excepcional. Vocês não vão encontrar em lugar nenhum nos moldes desse treinamento do Pinheiro, ele é único, só existe aqui na Abraplan. E, enfim, a Abraplan trabalhando para cumprir rigorosamente, né, e a cada dia que passa com mais excelência e com mais propriedade o seu slogan, que é Abraplan agregando conhecimento. Muito obrigado de coração, pessoal. Obrigado, Cadime. E nós vamos encerrar por aqui, tá, pessoal? Eu que agradeço, Ananias, pela oportunidade, agradeço a paciência de quem ficou até agora com a gente, tá? Se quiserem continuar conversando com a gente, só achar a gente lá no LinkedIn, pode achar no meu LinkedIn. Se quiser conversar comigo, com a Ananias, pode mandar por lá também, que a gente bate papo por lá também. Obrigado aí, boa noite. Eu deixei meu LinkedIn aqui no chat, eu acho que o Cadime também deixou, né? Quem quiser, fique à vontade aí para poder adicionar. A Abraplan, só para finalizar aqui, para não tomar mais o tempo de vocês, todos os professores da Abraplan, o corpo docente completo da Abraplan, sem exceção, todos os professores estão à disposição para tirar dúvida, para conversar, para bate-papo. É lógico que cada um tem a sua atribuição, cada um tem a sua demanda, e vai ser no tempo de cada um aí, né? Mas eu sinto assim, eu falo com muito orgulho isso, nenhuma resposta, nenhuma pergunta feita por um aluno aqui na Abraplan foi deixada de responder. E pode ser que demore, o professor às vezes é uma novidade para ele também, e ele vai buscar aí com outros, com universitários, com outras pessoas, para trazer para o aluno a melhor resposta. Ninguém, nós não somos diferentes de todas as outras pessoas, ninguém sabe tudo, né? E se a gente tiver dificuldade em responder, nós vamos procurar e vamos trazer para vocês aí o que tem de melhor. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado a todos aí. Muito boa noite. Até a próxima.